Então tá, vamos então mais um dia de estudo. Eu queria pedir se a Ju pode fazer a oração inicial bem rapidinho, só para entregar esse momento. Obrigada. Isso. Amém. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Te pedimos agora perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Entregamos, meu Pai, esse momento agora a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar usando, meu Deus, Teus filhos que irão falar, meu Pai, que venha nos edificar, meu Deus, e dar frutos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado por este momento de comunhão que o Senhor nos dá, meu Pai, e que o Senhor possa estar usando a cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Deus, que seja falado, meu Pai, somente aquilo que edifique, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, minha irmã. Vou convidar vocês a abrir em Mateus capítulo 10. Amém? Então tá. Aqui diz. Desculpa, não foi o versículo, né? O versículo é o 38 e 39. Se alguém tiver a página da Bíblia igual a minha, aquela padrão, é 1260. Então tá, aqui diz assim: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Então, esse, um dos versículos bases do nosso encontro de hoje, que eu botamos o título ali de o homem carnal versus o homem espiritual, né? Pra gente abordar um pouquinho qual é a versão de cada um, qual é o tipo de atitude de cada um, qual é o tipo de natureza de cada um, para que a gente não só possa identificar as nossas atitudes e qual homem é predominante dentro de nós, mas também para que a gente dê um passo ali para alcançar esse homem espiritual que eu acredito que todos nós, né, almejamos. Eu acredito que o intuito, eu espero, né, que o intuito de todo cristão seja almejar ser um homem espiritual, um homem cristão, né? E não apenas ter o título de cristão, mas ser verdadeiramente a expressão de Cristo na Terra, que é o intuito, né, de ser um homem espiritual. Então, vou abrir aqui para vocês o... Acho que eu abri errado. Abre aqui, Felipe, pra mim. Não era de janela aqui. Ué, acho que eu... Tu fechou. Tá, peraí. Vai ter que abrir lá. Vocês me dão só um minuto que eu vou abrir aqui. Pode ser por aí também. Pode ser por aqui, né? Então tá. Eu fechei sem querer. Isso. Ó. O título é meio pesado, por isso que eu troquei, né? A vitória está na morte, nem sei vai agradar muita gente. Eu botei um título um pouco mais leve. Aí, bom, a vitória está na morte, né? O que significa isso? O que significa a morte? Eu até peguei uma associação de uma palavra para deixar um pouco mais leve, pra gente entender que morte e cruz para Deus é a mesma coisa, né? Se a gente for lembrar de Cristo, o intuito dele morrer na cruz era o intuito de uma vida de sacrifício. Então a gente pode levar já o primeiro ponto da nossa vida, de que uma vida de um homem espiritual é uma vida de sacrifício, é uma vida de entrega, né? Então vou abrir aqui com vocês. Primeiro ele explica um pouquinho aqui o homem carnal, né? O que é o mesclado do homem carnal, que basicamente é o diabo. Aí tem ali a nossa mente, as nossas emoções, que depois ele bota ali como o ego, né? Porque a mente é a emoção humana, ela na verdade ela é o ego,
ela se entende como ego, né? Mas a carne, que é o nosso corpo, é o pecado, né? Então, o nosso ego é a morte e a carne é o nosso pecado. E aí, junta com o diabo, nós temos aí um homem carnal, um homem que é guiado pela natureza humana, pela natureza pecaminosa e tudo o que implica ser do humano, do carnal e do diabo, implica não ser nada do espírito, porque a palavra diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então, um homem carnal, ele não tem nada de Deus. Diferente do que às vezes a gente escuta no mundo dizer, né, que nós somos boas pessoas, que nós somos bons, que nós fazemos o bem para a humanidade, porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não cometo um pecado grave, eu sou considerada uma pessoa boa no mundo. E se eu faço bem àqueles que eu amo, eu também sou uma pessoa boa. E isso é dito e feito a expressão de um homem que tem a natureza da morte, que tem a natureza daquele pecado que a gente conhece como o bem e o mal, né? Uma pessoa boa, mas o mal habita dentro de mim e o Cristo não habita. Então, eu não tenho como ser uma pessoa espiritual se o Cristo não habita dentro de mim. E aí, partindo desse ponto, a gente entra no entender atitudes e pensamentos da nossa carne que não condiz, né, com a vida divina. Então, quando eu penso que eu sou boa, isso quem me diz? É o meu ego. Quando eu acredito que eu estou fazendo o melhor para aqueles, quando eu faço aquilo que eu devo fazer pelos que eu amo, isso também é o meu ego. Porque o ego, a carne, ela cuida e faz dela por aqueles que ele ama. Isso não é, né, tanto que tem uma palavra que diz, isso não tem nada de diferente, né? Você amar aqueles que te amam não tem nenhum proveito, porque isso aí o homem carnal faz. Mas o homem espiritual, como é o padrão de vida e como é a atitude de um homem espiritual, né? Então, um homem espiritual, ele faz exatamente o contrário. Ele ama aqueles que não o amam. Ele se preocupa com aqueles que ele nem sabe se essa pessoa se preocupa ou não com ele. Ele ama os seus inimigos, ele tem compaixão, ele tem zelo, ele tem misericórdia, ele ora por aqueles que o atacam. Que era exatamente o que Cristo fazia, né? Então, uma das coisas que a gente mais precisa fazer na vida é sempre meditar nos evangelhos pra gente adquirir sabedoria, conhecimento da vida de Cristo na Terra, como é que ele agia, porque ele era um homem espiritual. Então, ele era um homem super poderoso sem Deus? Não, ele não tinha poder nenhum sem Deus e ele sabia disso. Ele mesmo não se considerava bom. Tanto que quando ele foi atacado por Satanás, lá em Mateus, né, que diz que Satanás esqueci o nome da palavra. Como é que se diz? Quando o tentou, a palavra tentação, né? Quando Satanás tentou Jesus, quando Satanás tentou Jesus, ele sempre repetia a Bíblia, ele sempre repetia as escrituras, ele repetia aquilo que ele conhecia do Pai. Ele jamais dizia, sai que eu não vou cair na sua, eu sou bom, eu não vou cair nessa, eu sou filho de Deus. Ele não tinha essa atitude. Ele tinha a atitude de uma pessoa espiritual que era depender unicamente de Deus para todos os desafios da sua vida. Nenhum de nós pode dizer que, né, um homem que passou 40 dias e 40 noites com sede, com fome, sobreviveu sem depender exclusivamente da misericórdia e da graça de Deus. Então, Cristo Jesus é um exemplo para nós de homem espiritual. Ele é a referência que nós temos de pessoa que buscou Deus todos os dias enquanto estava na terra, para suportar as aflições, para suportar as tribulações, para obedecer a Deus e para concluir até o seu último dia o título, né, de homem espiritual. Então, vou descer aqui para a gente ver agora um pouquinho a questão do homem espiritual. Ele é a mistura do espírito humano
com o Espírito Santo. Então a gente vê que o homem espiritual, a palavra homem não, nesse caso não tem nada a ver com a carne, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê. O homem espiritual, ele não se refere a uma pessoa, ele se refere à mistura de dois espíritos. Então todos nós temos um espírito, nós temos o espírito humano que está dentro de nós, né? Dentro, lá no mais profundo do nosso ser se encontra o nosso espírito. Deus nos concedeu o espírito quando formou Adão e Eva. E quando nós nos batizamos, Deus nos concedeu então o Espírito Santo. E é a junção desses dois, a unidade desses dois que formam um homem espiritual. Aí você pode pensar, tá, então eu já tenho o espírito humano e eu já tenho o Espírito Santo. Então eu sou um homem espiritual, eu já tenho os dois, já adquiri os dois, nada me falta. E aí é que entra a questão, não somos homens espirituais por ter esse Espírito Santo dentro de nós junto com o nosso espírito humano. Porque existe agora uma preparação nossa de vida para conseguir chegar nessa atitude de homem espiritual, né? Chegar nesse patamar de ser uma pessoa espiritual. E eu queria até comentar com vocês pontos assim que o Senhor me trouxe assim para compartilhar de atitudes que nós temos no decorrer da nossa vida com Cristo para que a gente se torne uma pessoa que é espiritual. Então, primeiramente, a cruz, essa morte, né, como está aqui no título, a vitória vem pela morte, ela é a cruz que entrega tudo para Deus. Deus é o centro dela. Deus é a prioridade dela. Então, a esposa, o marido, os filhos, a parentela, o trabalho, são coisas, circunstâncias, pessoas que vêm debaixo de Deus. A prioridade de uma pessoa espiritual sempre é Deus, porque ela visa ser guiada por Deus para todas as coisas. Então, se uma pessoa solteira, por exemplo, se ela deve casar ou não, ela não busca nela suprir as carências, mas ela consulta Deus. Ela vai até Deus saber se é aquilo que Deus tem para ela, se é aquele propósito que Deus tem para ela. Se ela quer ter filhos ou não, ela busca em Deus saber se a direção para a vida dela é ter filhos ou não. Se ela quer ter um trabalho extremamente próspero, ela busca em Deus se aquilo é o intuito de Deus para a vida dela naquele momento ou não. Então, desculpa, parei aqui para prestar atenção. Conseguiu, amor? Adicionar? Não, saiu. Tá. Então, o intuito de uma pessoa espiritual ela é ser guiada unicamente, exclusivamente por Deus, né? Tanto que a gente entra aqui no ponto de que para uma pessoa ser espiritual, eu até poderia ter botado o título hoje como isso, que é o que a gente vai conversar aqui, que é a consagração. Então a gente vai abrir um pouquinho, né, esse assunto sobre consagração. Que a palavra consagrar-se diz ser exclusiva, se retirar. Ela se separa daquilo. Então, eu ia até trazer um exemplo para vocês de Arão, né? Quando Moisés ungiu Arão e seus filhos a sacerdote. Foi o primeiro acontecimento de consagração do Velho Testamento, né? Relatado, onde um homem unge o outro, a sua cabeça, um homem unge o outro como sacerdote. E a gente entende que no Novo Testamento, na Nova Aliança, o processo é feito diferente, o processo é feito através do batismo. Mas antigamente, para você ser uma pessoa ungida, você precisava que um sacerdote, uma liderança espiritual, colocasse o óleo sobre a sua cabeça e determinasse ali que você era uma pessoa ungida. E esse olhinho, essa unção, é que colocava você com um tipo de conexão com Deus. E hoje, ela habita dentro de nós através do Espírito Santo, né? A gente já compartilhou aqui sobre essa palavra e eu acho que ela é uma das palavras que mais serve de base pra gente na vida da igreja, que é a palavra de 1 João, capítulo 2, versículo 27, que fala que a unção que dele recebeste está sobre vós e que ela
em tudo nos guia e nos ensina. Então, um homem consagrado tem essa unção ativa dentro dele. E para ele ter essa unção ativa, ele faz 2 passos, que é ele se alimenta de Deus e ele obedece a Deus. Então, até antigamente, né, quando Arão foi ungido, para ele ser ungido, ele tinha que ser uma pessoa que Deus olhava para ele e via que ele tinha interesse em ser obediente a Deus. E via que por mais pecador que ele fosse, ele era um servo que não abandonava e que não abria mão de ser fiel a Deus. Assim como Davi. Davi foi um homem consagrado a Deus. Ele pecou, ele fez um bando de besteira, mas a consagração não é ser perfeito. A consagração é uma escolha diária que eu tenho, que eu tomo para minha vida, de que independente do que aconteça, a minha fidelidade e a minha vida, o meu propósito de vida está em servir e seguir os caminhos que Deus me determinar. E hoje você não precisa ser um pastor, você não precisa ser uma liderança, você não precisa ser um sacerdote para você ser consagrado. Você precisa apenas do Espírito Santo, da decisão que você tomou logo quando você se batizou, de servir a Deus. Então você, a partir desse momento, você se torna um soldado de Deus, você se torna um soldado, você se torna um servo de Deus. Você passa, no momento do seu batismo, a tomar uma decisão de decidir por Cristo. Ou seja, eu acordo e a minha primeira preocupação, o meu primeiro zelo é em saber o que Deus quer de mim naquele dia. Qual é o meu serviço que eu tenho nesse dia? É óbvio que as nossas atividades, as nossas demandas, elas já estão incluídas nesse processo, né? Nós já temos que trabalhar, nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar dos nossos irmãos, nós temos que fazer esse processo que nós já conhecemos. Mas viver no automático não é ser consagrado. Viver o meu processo diário, todos os dias fazendo aquilo que eu sei que eu devo fazer e tá tudo certo, Deus não me disse que eu não devo fazer, não significa ser consagrado. Ser consagrado é saber que o meu dia pode ter adversidades, o meu dia pode não ser exatamente como eu planejei, é saber que o meu dia não está na minha mão, é saber que a minha mente, ela precisa estar conectada com o Senhor para que eu consiga ouvi-lo durante o meu dia. Por isso a gente pode ligar aquela palavra que diz que o cristão, né, uma pessoa que tem o Senhor, ela deve orar sem cessar. Porque é uma pessoa que constante... E eu vou trazer uma experiência minha, que eu acredito que todo mundo aqui, eu não sei se era cristão na época ou não, mas quem foi mãe de bebê pequenininho assim que nasceu, não sei se já estava na igreja ou não, já conhecia o Senhor ou não, mas eu vou compartilhar a minha experiência, né? Eu não tinha nem tempo, não existia tempo para eu pegar a Bíblia e ficar lendo. Isso não era algo que eu conseguia, era impossível, era realmente impossível fazer. Quando um bebê nasce, a única coisa que você consegue fazer é sobreviver, fazer tudo por ele, e o que sobra pra você, ou você dorme, você come, né? O máximo fica para aquele bebê. E eu lembro de ter momentos assim que foi graças a isso que eu entendi o que era esse orar sem cessar. Eu entendi o que era a oração de uma mãe, que era uma conexão muito diferente com Deus de tudo que eu já tinha vivido. Era eu estar lavando uma louça e daqui a pouco a minha intuição me dizer para eu orar sobre tal coisa. Se fosse pelo meu filho, se fosse por mim, se fosse pela igreja, já tive experiências de todos os tipos, de orar por uma pessoa vir na minha mente e eu pensar, tá, é pra eu orar por ela. E eu tá ali dando de mamar ou fazendo uma comida corrida e pensar, Deus, não tenho meia hora pra te entregar, não é uma oração formal, mas Senhor, entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos, não sei o que tá acontecendo com ela, mas quero orar pela vida dela e amém. Então, a gente às vezes coloca num alto patamar o que é ser consagrado. A gente realmente acha... A gente tem que se desconectar um pouquinho de como era a velha aliança, porque na velha aliança, uma pessoa, um sacerdote, né, nesse caso, ele vivia unicamente, exclusivamente para isso.
para pensar na comunidade, né, pensar nas pessoas que ele ia salvar. Vamos até colocar o ministro da palavra hoje, que ele vive assim, de certa forma, né? Mas ele tem um chamado para isso. Nós temos outros chamados. Todos nós somos membros, né? Hoje a gente ouviu no Café com Cristo de que existe um coração, existem 2 rins, existe um fígado, né? Então, existem 10 dedos na mão, 10 dedos no pé. Então, ninguém é igual a ninguém. Todos temos chamados diferentes, compromissos diferentes. Mas é a minha consagração diária que me leva a cumprir o meu propósito e o meu chamado. Entendeu? Então, a gente não precisa ficar batendo cabeça se eu tô evangelizando 20 pessoas. E se Deus não te pediu para evangelizar 20 pessoas, você não precisa se matar se preocupando com isso. E uma pessoa consagrada, ela não tá preocupada com isso. Ela tá preocupada apenas em estar disponível para Deus. E o que ela faz durante esse momento? Ela, no tempo em que Deus chama ela, olha, minha filha, agora eu quero que você se recolha para você orar. Ela vai. Olha, minha filha, agora eu quero que você se recolha para meditar. Ela vai. Ela não bate boca com Deus. Mas, Senhor, é que agora não. Ela não faz. Ela não faz. Ela sabe que ela depende de Deus. Ela não bate boca. Ela não tenta argumentar. Ela não tenta se justificar. Ela apenas entende que Deus é soberano sobre a vida dela. E ela decide abrir mão daquelas convicções que ela tem. E ela acaba vivendo uma vida de paz. Uma pessoa consagrada, ela tem uma coisa incrível chamada paz. Ela tem uma vida onde, se o mundo estiver caindo na cabeça dela, ela sabe que Deus vai trazer a solução. E eu não tô falando de desleixo, né, gente? Eu não tô falando da gente sentar com a nossa bunda no sofá e ficar esperando Deus fazer. Mas eu tô me referindo quando a gente tá ansioso. Uma pessoa consagrada, ela sabe que não precisa se ansiar. Ela depende de Deus, ela tá em paz. Ela conta com o Senhor para resolver os problemas dela. Ela conta com o Senhor para cuidar dela. E uma pessoa consagrada, ela aceita todos os dias amassar aquele orgulho que ela tem. Tanto que uma das passagens aqui que eu separei de chave é a nossa passagem que a gente mais conhece, que é Mateus 16, 24. Porque uma pessoa consagrada, ela decide todos os dias carregar a cruz, seguir as instruções de Jesus e saber que se ela pecar, é Deus que levanta ela confessa, ela segue a vida e ela não vai ficar, como eu já fiz várias vezes, às vezes, eu passei, 2 semanas sem nem falar com Deus, ou sem nem pegar na palavra. Aí sabe o que o diabo fala pra gente? Mas aí agora é muito fácil você querer vir falar com Deus, né? 2 semanas sem conversar com ele, você acha que ele vai te ouvir? Você acha que você é merecedora? Você acha que você tem algum direito? Eu já caí nesse papo muitas vezes de, poxa, porque eu tô afastada, agora não é o momento de eu me aproximar, porque balela, isso é mentira. O que a gente precisa fazer é confessar esse pecado. Fala, Deus, eu fiz mesmo, eu fiquei 15 dias sem nem procurar o Senhor. Se eu tô sendo hipócrita ou não, eu não sei. Se eu tô sendo arrogante ou não, é contigo. Mas eu não tô sendo iluminada à toa. Então eu não vou desperdiçar a chance de ser iluminada por ti e jogar isso fora. Porque o que tá falando dentro de mim é o meu orgulho. É o meu orgulho que não quer aceitar de que eu falhei. Porque a gente nunca quer, a gente acha que ser consagrado, a gente vai ser plenamente constante, a gente não vai falhar, a gente vai dar exemplo e a gente vai ser exemplo e a gente vai andar sempre perfeito e não é. Não é. Até a gente chegar no homem espiritual, a nossa consagração vai muitas vezes falhar. Mas é a nossa humildade que nos resgata, é a humildade de Cristo dentro de nós que vai nos resgatar. Porque o homem espiritual é um homem humilde. Ele reconhece que ele não consegue sem Deus. Ele reconhece que quando ele falha, ele precisa se voltar para Deus. A gente pode pegar o exemplo de Davi, quando adulterou, né? Quando aconteceu aquela infame, que ele matou, assassinou. Pensa quanto tempo levou até Natan dar o alerta para ele. E se Davi dissesse assim para Deus, deixa pra lá então,
eu acho que eu vou recuar, eu acho que eu não vou voltar pra Jesus então. Porque já que eu já errei tanto e não tem perdão pra mim. Se eu voltar agora, Jesus não vai aceitar, Deus não vai aceitar porque eu falei, eu cometi um erro grave, eu matei uma pessoa. Então, Deus não me quer mais. É o próprio diabo falando. É o próprio diabo falando. Mas Davi, mesmo falhando, mesmo errando, ele estava consagrado. Que quando Deus falou com ele através do profeta, ele, na hora, abaixou a cabeça e foi aos pés de Deus se resolver. Se ele não fosse consagrado, ele não teria feito isso. Porque o que nos faz abaixar a nossa cabeça quando Deus nos ilumina, é a nossa consagração. É óbvio que a gente deve buscar todos os dias, mas vamos considerar as nossas falhas, vamos considerar como é a nossa rotina de vida. Vamos considerar se realmente às vezes a gente não falha com Deus. Falhamos. Deus quer isso? Não, Deus não quer. Mas Deus sabe a verdade. A verdade é, eu muitas das vezes falho. Eu muitas das vezes ou leio demais e não pratico, ou não leio nem pratico, porque para Deus o que vale é a minha prática, né? Para Deus o que vale é a minha prática. Porque o que me leva a praticar é buscar a Deus. Agora, buscar a Deus e não praticar, religião. E aí você deixa de ser uma pessoa espiritual para ser um homem almático. Que é um homem que conhece a verdade, mas tem a decisão total de ser guiado pelo seu ego, pela sua alma. Então, a sua mente manda em você, mas a sua mente não está em Cristo, então ela está nas trevas e aí é ela que te guia. Então, eu vou na igreja quando eu quero. Quem disse isso pra você? Porque um homem consagrado vai quando Deus manda. Ele não se faz essa pergunta. Ele não fica assim. É que eu não me sinto. Mas quem é o eu? Quem é o eu? Hoje eu não vou no grupo familiar. Mas quem te disse isso? Você sabe? Um homem consagrado sempre sabe quando Deus direciona ele a não ir para o culto e quando direciona a ir. Um homem consagrado sempre sabe quando Deus direciona aquela pessoa a não fazer o grupo familiar ou não fazer. Para Deus, existe sim as circunstâncias de não ir, por exemplo. Pegando um exemplo aqui. Isso, eu tenho que estar alinhada com Deus para saber se essa decisão foi partida de mim ou partida da minha alma. Numa decisão almática, numa decisão carnal. Hoje eu decido obedecer minha autoridade. Hoje, por que eu decidi? Porque ela agradou o meu coração, porque ela está fazendo algo que aquilo me agrada. Eu passei por uma circunstância no casamento, uma vez. Não vou dizer uma vez, né? Mas uma que me marca muito, que Deus falou claramente comigo, né? Quando ele disse assim, obedecer seu marido quando ele faz alguma coisa que você quer é muito fácil, Flor. É muito fácil. E outra, já parou para analisar se não é você que tá manipulando ele para ele fazer aquilo que você quer? Porque se tem uma coisa que o ser humano é bom, é manipular. Já conferiu? Porque eu tinha ficado feliz da vida com a decisão dele, porque era a decisão que eu queria. E Deus disse assim, será que foi dele mesmo? Você não tem nenhum dedinho de manipulação aí que fez com que ele tomasse essa decisão. E se submeter a algo que você quer é muito simples. Então, quando um homem espiritual, ele obedece quando aquilo lhe agrada e quando não agrada. Ele não cogita de que Deus erra. Isso é uma coisa que é interessantíssima, que eu olho assim e fico pensando, meu Deus, isso é uma coisa que pra mim é longe de ver às vezes. Cogitar que Deus erra, porque a gente é tão autossuficiente, é tão egocêntrico, que as únicas pessoas que a gente não considera que erram somos nós mesmos. Às vezes a gente confessa pra Deus nosso pecado, reconhece nossa fraqueza e tudo mais. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes a gente acha que Deus erra?
né? A gente acha que Deus erra quando institui uma autoridade. Esse ano é o ano da eleição. E aí? E aí? O que passa na nossa cabeça? O que passa? Passa assim, o Senhor vai instituir o homem e vai colocar naquele lugar a pessoa que ele deseja. E todas as coisas que nos acontecer, tá na mão do Senhor. Ou a gente pensa, meu Deus do céu, não é possível, e eu digo isso de qualquer lado que seja, de quem gosta, de quem não gosta. A gente não se preocupa? A gente não se preocupa porque sabe que alguém tem poder sobre a nossa vida e a gente acredita que nós somos os únicos que podemos controlar, cuidar e gerenciar a nossa própria vida? Que ninguém sabe melhor da vida do que nós? Então, por essa conversa, a gente pode analisar em que nível nós estamos com Deus, sabe? E como a gente alcança, né? Qual é a solução para a nossa vida? Para que a gente veja Cristo como a nossa autoridade. E que Ele está sobre todas as coisas e que Ele cuida de todas as coisas. Primeiro, a gente precisa fazer o básico. A gente precisa comer o feijão com arroz, né? A gente precisa meditar nele. A gente precisa, enquanto medita, declarar para Deus: eu confio, Senhor. Eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar na Tua palavra. Eu quero confiar que a Tua palavra ela é lei para minha vida. Porque, gente, não tem nada pior do que você ser cristão e querer viver uma vida no mundo. Então, nem seja cristão. Não faz sentido. Uma coisa né, eu tô com um gentil aqui, uma pessoa que declarou que não quer Jesus, ela tem todo o direito de viver a vida como ela quer. Mas se eu declarei que eu quero Cristo, se eu declarei que eu confio, que eu creio nele como Senhor e Salvador, o que raio eu quero da minha vida continuando agindo como eu agia antes de Cristo? Deus não vai abrir mão dos preceitos, das leis, de tudo, do sacrifício, para que eu me sinta adequada nesse ambiente. Porque com Cristo é difícil. Gente, a vida é difícil, né? Esse é o ponto. A vida é difícil, a vida é no pecado. A vida só vai melhorar quando a gente estiver no reino da glória. Não adianta a gente ficar lamentando que a vida é difícil hoje. A vida é difícil, todos nós passamos por dificuldades, todos nós estamos vivendo momentos intensos. Mas a nossa mente para de sofrer quando a gente busca Deus. A nossa mente para de sofrer quando a gente decide praticar. Faz experiência. Faz um teste com Deus. Fala: Deus, eu vou te botar à prova. Jesus botou à prova a Deus. Quando a gente diz está escrito, nós estamos colocando à prova Deus. Nós estamos colocando à prova aquilo que Ele determinou. Então coloca Deus à prova. E decida. Para de arrazoar com Deus. Para de bater boca. Para de dizer que é difícil. A gente adora dar desculpa para Deus. Senhor, porque é difícil. Senhor, porque eu não consigo. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa carga toda, assim, jogar ela debaixo da terra, entendeu? Falar: Deus, amassa esse pensamento que eu tenho. Não me deixa ser vencida pelo diabo. Porque isso tudo é um pensamento da morte. É um pensamento da carne, é um pensamento velho, caído. Você não precisa desse pensamento, você não pode basear a sua vida em pensamentos caídos. Então, por isso que a gente precisa se alimentar, porque quando eu tenho pesadelo, quando eu tô com medo, por exemplo, de dormir, o que eu vou fazer? Eu vou lá na palavra e eu vou pegar aquela passagem que eu leio com o Matias todos os dias. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Então, quando alguma coisa me ataca, eu tenho que vir, porque essa aqui é a minha armadura. É essa aqui que é a minha armadura. Agora, se me ataca e eu falo: vem, pode vir, pode me bater, e fico aqui. Aí daqui a pouco tô eu ouvindo uma música triste, melancólica, chorando. Ai, meu Deus, a minha vida é horrível. Não adianta nada. Deus tá olhando pra isso falando: minha filha, sai dessa, não é possível. Vem pra cá que eu te socorro. Vem pra cá que eu te... Agora, pega o que eu tô te falando e bota em prática. Então, né, peguei o exemplo aqui do sono, né? Às vezes a gente tem dificuldade de dormir, por quê? Porque a nossa cabeça tá ansiosa, porque a gente tá preocupada, porque
a gente tá pensando no futuro, a gente tá pensando se as contas vão ser pagas, a gente tá vendo que o salário não dá com as contas que tem. A gente tá frustrado porque a pessoa não consegue entender aquilo que eu quero, porque no meu trabalho eu queria que fosse de um jeito, tá sendo de outro. Não é me frustrar que as coisas vão resolver. As coisas se resolvem com consagração. Ah, é porque eu vou buscar e Deus vai resolver tudo. Não, Deus não vai resolver tudo. Deus vai resolver você. Deus resolve você. Deus resolve a gente. Com a consagração, Deus resolve a nossa mente. Deus resolve as nossas emoções. Deus resolve as nossas vontades. Então, o que ele faz? Ele equilibra. A nossa mente se torna equilibrada. A nossa vontade se torna equilibrada. A nossa emoção se equilibra. Então, quando eu quero mirar, se eu mirar, eu lembro pela consagração de que um homem espiritual não deve fazer isso, então eu vou lá, recuo, vou para Deus, confesso, me arrependo, começo de novo. Mas a gente não desiste, a gente não pode desistir. Até o último dia, nós temos que mostrar para Deus que nós queremos isso, porque, gente, pega a passagem da videira, João 15. Eu vou abrir aqui pra gente ler. João 15, a videira e os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então não adianta ser batizado, não adianta eu só ler. E se eu murmuro o resto todo do meu dia, eu leio 2 minutos e murmuro, né? Eu leio 2 horas e murmuro 22. A conta não fecha. A conta não fecha. Isso não vai me fazer homem espiritual. Homem espiritual, ele dá frutos. As pessoas olham pra você e veem frutos. Elas olham e falam... Não é porque essa pessoa tá com o carro do ano, a pessoa tá com a casa do ano. Não tem nada disso. Eles olham pra aquela pessoa e eles veem a vida de Cristo nela. Por quê? Porque a vida de Cristo sobressai sobre a nossa carne. Cristo se sobressai sobre a carne. Quando ele cresce dentro de nós, a nossa carne é que a gente vê, mas por fora a gente olha uma pessoa em paz. Uma pessoa que não tá ansiosa. Uma pessoa que não tá batendo boca com Deus, não tá descontando em Deus ou reclamando pra Deus porque a vida é isso, porque a vida é aquilo, porque não tá do jeito que eu quero. Outro exemplo que eu dou assim é que eu lembro que o Matias sempre teve dificuldade de dormir, bebezinho, até pouco tempo atrás. E todas as vezes que ele ia dormir, eu orava e falava assim: Senhor, por favor, só faz esse menino dormir. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, esse menino vai dormir a noite inteira, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Adivinha? Acontecia os piores. Ficava de 1 da manhã até as 4 acordado, chorando, berrando, fazendo escândalo. E eu lá, sozinha, chorando junto, pedindo pelo amor de Deus, isso acaba, eu não aguento mais, não é possível. E aí eu começava com Deus: não é possível, não é possível. Eu oro, eu peço e você não me deixa dormir, qual é o meu problema? E aí, agora esses dias, o Matias tá bem doentinho e eu lembro que as minhas orações foram: Senhor, restaura a saúde do meu filho, por favor, faça com que ele melhore e consiga dormir. Se o Senhor não quiser isso, só me dá graça para suportar. Me dá graça para cuidar dele, me dá graça para ter misericórdia, porque a tua palavra diz que nós devemos ter misericórdia, ser misericordioso com aqueles que necessitam de misericórdia. Ter a graça para suportar as fraquezas do próximo. Se eu não suporto a fraqueza do meu próprio filho, eu vou suportar a fraqueza do meu irmão? Eu vou suportar alguma coisa nessa vida? Então, até você vê que Deus usa detalhes, coisas simples do nosso dia a dia para nos ensinar o que é um homem espiritual. Um homem espiritual, ele não força, ele simplesmente... O caráter divino começa a falar dentro de você e você começa a ser iluminado por ele. Então, eu pensava só em mim. E eu pensei, e se não for assim? E se Deus quiser que ele acorde? E se Deus precisa que eu passe por isso? E se isso for um processo que eu preciso viver? Eu preciso estar bem
Eu preciso que o Senhor me dê domínio próprio. Então eu comecei a pedir, Senhor, ao invés de garantir o meu sono, me garanta domínio próprio. Me sustenta. Me sustenta para eu não me desequilibrar diante dessa dificuldade que para mim é muito grande. Não dormir para mim é uma dificuldade muito grande. Então me sustenta, Senhor. Me sustenta para que eu não vacile, para que eu não caia. Se eu precisar de ajuda, que eu peça com amor, que eu clame, né? Que eu aproveite o Felipe aqui do meu lado e peça para ele, mas me dá sabedoria para reagir. Porque muitas das vezes das situações que eu passei foi porque eu ficava quieto, esperando, imaginando que o Felipe ia entender aquilo que eu tava passando e ia fazer ao invés de falar. Aí eu já tava ruim, piorava a situação. Ao invés de usar da sabedoria, eu usava da inteligência do além, sabe? Então eu tô dando um exemplo meu, básico, assim, do dia a dia, só pra ver que é nos pequenos detalhes que Deus vai mostrando a gente, sabe? Às vezes você tá lavando a louça, você tá ali murmurando. Deixa aquela intuição divina, porque Deus fala com a gente. Deixa aquela intuição falar com você. Por que tu tá murmurando? E aceita. Verdade, Senhor, eu vou te agradecer. Vou parar aqui. Tava murmurando. Vou começar a te agradecer. Isso é o processo que nos evolui, que nos faz chegar a esse homem espiritual que nós almejamos ser. Então, ele não tem uma poção mágica, né? O homem espiritual, você não toma uma dosezinha disso aqui com aquilo dali e, puf, vira um homem espiritual. Mas ele tem processos individuais, onde Deus reconhece as nossas fraquezas. Cada um aqui tem as suas fraquezas, cada um aqui tem as suas dificuldades, cada um passa por processos diferentes. E aí você tem que analisar, pega a sua vida, pega você, olha as suas fraquezas, olha onde é que você é atribulado, olha onde é que aquilo trabalha em você. Quais são as circunstâncias? É familiar, é no trabalho, é o seu, né? Quais são os pontos? E tudo você marca assim, meu ego. Meu ego. Marca assim, meu ego. Meu ego não suporta isso. Meu ego não lida bem com isso. Nossa, dali você vai tirar tanta coisa boa. Porque você não vai olhar mais. Fulano não faz o que eu peço. Você vai olhar assim, eu não suporto que as pessoas não se submetam a mim. Olha só. Nossa, você vai começar a olhar pra você, você vai falar assim, gente, um crápula. Eu achando que eu tava arrasando, mas na verdade eu sou uma pessoa. Aí você vai começar a ver, eu sou uma pessoa controladora, obsessiva, irada, é uma pessoa que não tem amor pelo erro dos outros, não tem misericórdia com a dificuldade dos outros, né? O Felipe, ontem mesmo, ele fez um negócio que eu falei pra ele, isso aqui não vai dar certo. Aí quando eu fui, aí ele falou assim, ó, o que foi que tu falou? Se não der certo, você pode vir, pode até me xingar. Eu falei, não dá asa cobra, querido, não dá asa cobra. Aí eu falei, sério? Ele, não, pera lá, olha só. Quando você quiser falar alguma coisa pra mim que eu fiz errado, você conversa com calma, você não, isso vai fazer mal pra você, não te estresse, bem assim, respira, não te estresse. E eu já falando assim, porque se você... E ele, calma. Quem sabe se você não trouxer a informação pra mim com amor, eu não discute. Eu falei, nossa, Deus, ainda foi gentil comigo. Ele podia ter me arrazoado, né? Ele ainda foi gentil. Ele ainda chegou pra mim, quem sabe se você não falar com amor, eu discuto. Eu, ai, que dor, nossa. E ainda me doeu, meu dente travou. Eu falei assim, ai, Felipe, eu não consigo. E eu fiquei ali respirando um tempinho até a minha voz diminuir. E eu consegui falar, tá, olha só, o negócio é o seguinte. Não vai dar certo o que você tá falando. Até a minha voz me acalmou, ele ouviu. Tá bom, se não der certo, então depois você tem até o direito de vir até mim e falar assim, eu te avisei. Eu falei, então tá bom, então estamos resolvidos aqui. Então, você vê que a gente, todo dia, Deus mostra pra gente as nossas fraquezas. E é com Deus que a gente aprende a ver essas fraquezas com mais leveza, a gente vê os nossos erros e a gente aceita com mais leveza as nossas fraquezas, a gente recebe melhor, porque a gente deixa que a gente começa a dizer para Deus todos os dias, Senhor, eu aceito que eu sou orgulhosa, eu aceito que eu preciso vencer, que o Senhor precisa vencer meu orgulho. E nós não sabemos quanto tempo isso vai levar para aceitar bem, né? Cada um que sabe de si. Mas uma hora chega, uma hora esse processo o Senhor vence. E é isso que importa pra gente. O que importa é Deus crescer e eu diminuir. E é assim que a gente alcança esse homem espiritual. Amém? Vou encerrar aqui a apresentação.
Então, meu povo, quem, se quiser, quem quer falar? Quem quer compartilhar? Alguém quer contar alguma coisa? Completar? Tirar dúvida? Fica à vontade. Boa noite. Quero compartilhar de uma experiência que tive agora no final do dia. E assim, eu entendi que eu não fiz. Não sei se na hora assim da emoção o Senhor tinha me mostrado, mas eu acho que eu não obedeci assim o falar. E talvez por não se consagrar direito, ou não sei assim, mas é, eu precisei acudir uma pessoa e acudi no natural, assim. Saí do carro, ajudei, auxiliei a pessoa, sentei ela, vi se precisava de alguns cuidados e tal. E, enfim, encerrou ali e a pessoa seguiu embora. Quando eu entrei, sentei no carro, eu disse: Eu não orei por ela. Eu não orei por ela. E eu vim embora desesperada porque eu não tinha orado pela pessoa. Eu disse: Senhor, o que eu fiz? O que eu não fiz, sabe? E aquilo tá martelando assim. Então eu acho que naquele momento, assim, eu não me reservei para o Senhor, assim, eu não. Ai, não sei, assim, me chocou, sabe? A maneira que eu podia ter me comportado diferente conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra. Eu acho que ele agiria com uma oração, talvez. Acho que esse era o meu compartilhar. Assim, e tantas outras coisas, né, que a Fernanda falou que foi doendo aqui, mas. Amém, mas para trazer paz, né? A gente compartilhou sobre Davi, né? Natan foi o homem usado para iluminar ele. Ele chegou para Deus, colocou e depois a gente segue a vida, né? Não é que tu cometeu um pecado, como tu disse, às vezes a gente tá desligado, mas Deus usa até o desligar para nos ligar. Às vezes, se essa experiência não acontece, você não fala, opa, peraí, olha só, eu tô desligada. Então, Deus, agora tu ora e fala assim, Deus, o que que tu quis trazer pra mim? O que que tu quis me ensinar com essa experiência que eu tive hoje? Porque se o Senhor realmente não queria que eu orasse agora, lá, ora agora. O Senhor sabe quem é. O Senhor sabe quem é a pessoa que eu acudi, eu não tenho o nome dela, mas o Senhor sabe quem é. Vou orar por ela agora, não sei o que ela tá passando. E se o Senhor quiser me dar uma oportunidade de encontrá-la novamente, amém. Mas se isso aqui foi só pro Senhor me iluminar de que eu preciso estar eu sinto, né? Eu tô falando isso baseado naquilo que você vai orar com o Senhor e vai falar com ele, Senhor, o que o Senhor quer me trazer com aquilo? O que o Senhor precisa me iluminar com aquilo que eu vivi hoje? E aí, mediante aquilo que ele te disser, tu ora e entrega pro Senhor. Se ele te falar, minha filha, né? Poxa, eu gostaria, mas por conta disso, aí tu confessa teus pecados, tu fala, tu entrega pro Senhor, mas a paz que tu tem de ter a unção é isso. É saber que ninguém aqui tem o direito de ser um sacerdote, de um fariseu e dizer assim, pecadora, carnal, sem consagração. Ninguém aqui tem esse direito. Mas o Espírito Santo que está dentro de você pode te iluminar e dizer assim, olha, exatamente o que ele quer falar para você. E aí você resgata de novo a sua consagração e vai. Aí, pronto. E não é que ela não estava resgatada, mas é que no nosso dia a dia, no próprio dia, às vezes ela faz assim, né? Acontece. Até o momento em que Deus ele equilibra o nosso ser e a gente se torna uma pessoa equilibrada. Mas o importante agora é não deixar a culpa falsa dominar, fazendo você achar que você foi uma miséria para Deus, e aí é aquilo que eu falei no início, a gente vai e pronto, abandona Deus. Não posso mais falar com Deus porque eu fui uma pobre miserável. Não, você já todos nós somos pobres miseráveis. Agora o que eu vou fazer é restituir minha aliança com Deus mediante minhas atitudes. Quais quer que sejam elas, todos os dias nós não precisamos confessar nossos pecados, então esse é mais um, né? Tá bom? Então, culpa falsa zero. Vamos orar, vamos entregar as nossas faltas para Deus, se isso foi faltoso ou não. E a gente tem que ter essa intimidade com Deus. Senhor, o que eu fiz ou o que eu não fiz que
não foi teu agrado durante o meu dia. E aí deixa ele falar pra você, né? Falar pra todos nós. Amém? Mais alguém? Temos mais 7 minutos de chamada antes que ela encerre. Alguém quer compartilhar? Tá mutado. Ah, temos mais 7 minutos de chamada. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Não? Então tá bom. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Então tá. Não tem problema. Então tá bom, pessoal. É isso. Elaine, tu consegue só orar pra entregar pra gente? Tu só tem que ativar o teu microfone. Deixa eu ver. Não, a gente consegue ativar? Não. Só tu consegue. Aí, Achei. Olha, eu tô aprendendo ainda. tá tudo certo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho te agradecer por mais um dia que a gente pôde se reunir, conhecer a tua palavra, estar cada vez mais próximo, tentando se aproximar dos caminhos de Cristo, embora que a gente ainda ache difícil, que a gente peque bastante, mas a gente está procurando servir a Deus, a ser cristãos, ser pessoas melhores, estar cada vez mais próximo de Deus. E que a gente não entre só na nossa mente, mas no nosso coração, e que a gente consiga agir, amar a Cristo todos os dias, e saber que a gente tem que seguir a vontade dEle, e que ser fiel a Ele. Então eu te agradeço, Senhor, por mais esse encontro, pelas pessoas que aqui conseguiram entrar e ouvir a Tua palavra e poder aprender mais um pouco. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a noite de vocês. Até a próxima. Nosso próximo encontro é dia... Deixa eu ver aqui. Dia 3 de junho. Peço antecipadamente perdão, porque falhei com meus irmãos. Dia 13, semana passada, era dia. Eu estava na casa de mames e papos. E eu perdi a dia, perdi a hora, perdi tudo, irmãos. Eu só me dei conta quando eu marquei a próxima, que era hoje, né? Que eu me dei conta. Então, viu? A falta da consagração aí, ó, falhando todo mundo. Eu peço perdão, mas Licença, agradeço a Fernanda. todos terem vindo e até a próxima, até dia 3 de junho. Deus abençoe vocês. Fernanda, Oi? licença. Mas dia 3 não é o culto mensal? Na primeira quarta do mês? Ah, é, a próxima seria, é verdade, a louvor e adoração, né? Isso. Bom, se não se importarem, eu posso fazer na próxima quarta-feira ou pular pro dia 10. Mas eu vou orar, aí peço direção pro Senhor, pra não fazer nada sobre mim, né? A gente já conversou aqui. E aí eu vejo o que fica melhor, tá bom? Tá bom. Obrigada, Elane, pela Combinado. dica. Ah, Deus amém. abençoe. Amém. Tchau.